Negócio fechado, Fluminense conclui acordo de meio-campista e a gente vai falar um pouquinho também sobre a partida de amanhã contra o Botafogo. Temos algumas mudanças na relação tricolor, tem jogador voltando, tem jogador de fora por conta de problemas físicos. A gente vai falar também sobre um adversário do Fluminense lá na Copa do Mundo de Clubes que atingiu um feito muito importante no dia de hoje. Muita coisa do Flusão pra gente comentar nesse vídeo. Desde já eu te convido a deixar o like, a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. Negócio fechado, o Fluminense conclui em definitivo a negociação do volante barra lateral direito Eric Nunes com o Cercle Bruges da Bélgica. Os valores da negociação não foram revelados, mas o jovem jogador cria de Xerém assina com a equipe belga até 2029. Esse anúncio foi feito oficialmente pela página oficial do Cercle Bruges. Para quem não lembra do Eric Nunes, ele era um jogador lá de Xerém, não chegou a debutar no profissional do Fluminense, foi emprestado no começo de 2024 para a equipe belga. Na época até existia a expectativa dele fazer parte daquele time que começou o Carioca de 2024 com o Marcão, mas o Fluminense acabou fazendo essa negociação dele com o futebol do exterior. Ele naquela altura assinou um contrato de empréstimo por 6 meses, mas que tinha uma opção de renovação por mais uma temporada. Nos primeiros 6 meses na Bélgica praticamente não atuou, ficou ali fazendo um período de adaptação, mas foi muito elogiado pelo treinador da equipe. Para o começo da temporada seguinte, né, vale lembrar, na Bélgica a temporada é de um meio de ano até outro, então agora estou chegando no final da temporada. Desde essa temporada ele já estava na equipe profissional do Cercle Bruges e por lá ganhou a posição de titular, foi uma peça importante na equipe ao longo da temporada. A gente chegou a trazer alguns lances dele aqui, algumas assistências dele, jogando também, né, principalmente como volante, mas aparecendo na lateral direita, algumas partidas fazendo até um pouco de meia direita, e acabou, né, com esse destaque todo sendo adquirido em definitivo pela equipe. Repito, o valor da negociação não foi divulgado, nem na época que saiu o empréstimo dele, que já era um empréstimo com opção de compra, e nem agora no anúncio oficial da saída do jogador. A gente deseja toda a sorte do mundo ao Eric Nunes nessa nova etapa da sua carreira, né? Não é casa nova exatamente, já que ele se mantém no clube belga, mas uma nova etapa da carreira dele lá no futebol europeu. Quero falar um pouquinho agora sobre um adversário do Fluminense lá na Copa do Mundo de Clubes que atingiu um feito muito importante no dia de hoje. A gente vai falar sobre isso bastante, só rapidinho, aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você, que tá ligadinho aqui na Central Fluminense, a deixar um comentário aqui embaixo, me falar o seu nome, de onde você acompanha o canal. A galera chega junto, deixa um comentário e sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço para o Orlando de Viana, no Espírito Santo, Lia de Boa Vista, em Roraima, Luizinho de Soledade, em Minas Gerais, Valdir de Laranjeiras, no Rio de Janeiro, Carlos Alberto de São Luís do Maranhão e para o Paulo César de Niterói. Um abração para a galera tricolor ligadinha aqui na Central, convite mais do que reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome em algum vídeo? Então comenta aqui embaixo, me fala o seu nome e de onde você está nos acompanhando. A gente sabe que o Fluminense na Copa do Mundo de Clubes vai enfrentar o Borussia Dortmund da Alemanha, o Mamelodi Sundowns da África do Sul e o Ulsan Hyundai da Coreia do Sul. A gente chegou a comentar aqui algumas informações sobre o Borussia Dortmund nos últimos dias. Teve uma lesão grave de um zagueiro deles, não vai disputar o Mundial. Eles estão cogitando repatriar o Mats Hummels, né, que estava até aposentado, mas poderia voltar para disputar somente esse torneio por conta da lesão do Nico Schlotterbeck. E agora eu quero falar um pouquinho do Mamelodi Sundowns, porque eles atingiram um feito muito importante nessa temporada. Eles fizeram um gol aos 45 do segundo tempo e eliminaram o Al Ahly na Liga dos Campeões africano, se classificando, portanto, para a final. E para vocês terem uma dimensão do quão importante é esse feito, é a primeira vez nas últimas 6 edições que o Al Ahly não vai para a final da Liga dos Campeões africanos. Vocês lembram, né? O Fluminense enfrentou o Al Ahly no Mundial de Clubes em 23, a gente vence aquele jogo ali 2-0, né, sofridinho, o jogo foi sofrido e tal, mas a gente conseguiu vencer aquela partida. O Al Ahly é definitivamente, né, a grande potência do futebol africano, e o Mamelodi Sundowns conseguiu derrotá-los, né? Na verdade foi um empate em 1-1, e o Mamelodi passou de fase com esse gol no finalzinho. A gente tem até o vídeo do lance aqui, ó,
Foi um gol bem chorado, ó. Jogada pela esquerda, o cruzamento na área, ela fica meio viva ali, ó. Bateu no zagueiro e entrou contra. Olha que cenário, né? O gol contra ali do Al Ahly, dando a classificação para o Mamelodi Sundowns. E agora o Mamelodi vai, na final da Liga dos Campeões Africanos, enfrentar outro clube egípcio. É o Pirâmides, lá do Egito. Lembra? Teve uma época aqui que eles contrataram vários caras do futebol brasileiro. Alberto Valentim, Keno jogou lá também. Esse clube também se classificou para a final do torneio. Então será Mamelodi contra Pirâmides do Egito. E aí no Campeonato Nacional, né, para quem quer saber um pouquinho mais do Mamelodi para além do torneio continental, eles estão liderando com muita folga, tá? É verdade que eles têm 2 jogos a mais do que o Orlando Pirates, que é o segundo colocado, mas tem 55 pontos e 9 pontos a mais. Vale lembrar, tá? Para quem pode achar que o campeonato é uma baba e tudo mais, o Orlando Pirates fez a semifinal com o Pirâmides. O Pirâmides se classificou após vencer o Orlando Pirates. Foi 0-0 o primeiro jogo, 3-2 o segundo jogo, e ele vai enfrentar o Mamelodi Sundowns na final da Liga dos Campeões. Olho neles, hein, Fluminense? Quero agora trazer uma atualização para vocês sobre o boletim médico do Fluminense, tá? O tricolor tem 2 promessas mais próximas de retornar aos trabalhos e poder serem opção para o técnico Renato Gaúcho. No treino de hoje, tanto Riquelme Felipe quanto Isaac participaram normalmente das atividades com bola e estão cada vez mais próximos, né, nesse processo de transição para poder voltar a atuar. Os dois tiveram lesões no joelho em momentos parecidos, né? Primeiro foi o Riquelme, teve uma lesão num treino durante a data FIFA, previsão de ficar ali cerca de 3 meses fora, 2 a 3 meses fora. E aí uma semana depois o Isaac voltou para o Sub-20 para fazer uma partida pelo Brasileirão, acabou se lesionando, também uma lesão no joelho. A lesão do Isaac foi um pouco menos grave do que a do Riquelme, mas ambos estão progredindo e evoluindo muito bem nesse tratamento e podem muito em breve se tornarem opções para o Renato Gaúcho. Vale lembrar, os dois se machucaram antes do Renato chegar, então o Renato não teve nem oportunidade de observá-los, de trabalhar com eles ali e pensar se eles vão ser peças importantes ou não na rotação do elenco. O Riquelme já vinha jogando mais, né? Com o Mano Menezes chegou a ser até titular uma época, depois saiu um pouco da equipe, aí voltou na final do Carioca. No primeiro jogo ele vai muito bem, né? Se o Fluminense empata ali, eu acho que é muito por conta do Riquelme entrando bem no jogo. Empata não, né? O Fluminense diminui o placar, é muito por conta do Riquelme entrando ali no jogo, mas depois disso acabou se lesionando e ficou de fora por bastante tempo. São 2 das principais promessas do Fluminense nesse momento, né? Já saindo de Xerém, porque eles já estão integrados à equipe profissional, mas 2 das principais promessas do Fluminense. E a gente vai ter uma novidade na lista de relacionados do Fluminense. Isso porque o lateral esquerdo, Léo Jans, não participou da relação nos 2 últimos jogos. Ele sofreu uma pancada num treino na semana passada, acabou sendo cortado de última hora no jogo contra o Vitória. Naquela altura o Wallace Davi completou ali o banco de reservas em seu lugar. Para a partida do meio da semana agora contra a União Espanhola, a expectativa era que ele fosse titular, mas ele também não teve condições físicas de jogar esse jogo, e quem jogou como titular foi o lateral esquerdo Wagner. A gente conseguiu apurar a informação de que o Léo Jans passou por exames hoje no pé para saber se tinha alguma lesão. Não teve nenhuma lesão detectada, não houve fratura nem nada disso, mas foi uma pancada de fato muito forte e ele precisou ficar esse tempinho fora. Tendência é que o Léo Jans retorne aos treinos do Fluminense normalmente apenas na segunda-feira. Então não deve ser relacionado para essa partida de amanhã contra o Botafogo. Repito, não há nenhuma lesão, mas por conta da pancada ele vai precisar ficar esse tempinho ali, já está um tempinho de molho, vai precisar ficar até segunda-feira de molho para poder se recuperar e aí depois voltar a ser uma opção para o treinador Renato Gaúcho. E se por um lado o Léo Jans não vai ter condições de ser relacionado para esse jogo, por outro a gente tem uma novidade, apuração nossa também aqui da Central Fluminense. O Wilson Forte, nosso repórter, trouxe nas suas redes sociais, também no canal do WhatsApp da Central Fluminense. Inclusive fica aqui o convite, né? Você que tá ligadinho aqui nesse vídeo, correndo no comentário fixado, porque lá você encontra o link do canal da Central no WhatsApp. Nesse canal você encontra tudo que acontece com o Fluminense na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Só clicar no comentário fixado, apertar o botão seguir no canto superior direito da sua tela, você vai começar a receber tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Mas ele conseguiu apurar, né? O Wilson Forte trouxe pra gente essa informação de que o Gabriel Fuentes vai estar de volta na relação do Fluminense no jogo de amanhã. Já tinha saído notícias, né, ao longo dessa semana de que existia essa possibilidade, ele já vinha se recuperando, fazendo a transição, já participando de trabalhos com o grupo, mas ele vai ser relacionado no jogo de amanhã. Teve até uma informação de que o Fluminense estava um pouco ressabiado
por conta do gramado sintético do Botafogo, tinha a possibilidade dele retornar somente contra a Aparecidense. O Wilson Forte conseguiu apurar e crava que o Gabriel Fuentes será relacionado para o jogo de amanhã. A princípio não deve ser titular, né, gente? O René é quem vem jogando, tá com um pouco mais de moral depois daquele golaço contra o Corinthians. O Fuentes está bastante tempo parado, até por uma questão hierárquica, muito provavelmente, mas aqui não é uma apuração dele não, tá? Porque eu tô dando a minha opinião como torcedor e como quem acompanha o Fluminense. Eu acho que a tendência é o René ser titular nesse time do Fluminense, o Fuentes começar no banco, ganhar uma minutagem ali no segundo tempo e tudo mais. Mas é importante, né? Uma peça importante que já tá retornando ao time do Fluminense, um reforço, vamos dizer assim, que o Renato Gaúcho vai ter para a sequência da temporada. O Fuentes vinha sendo um dos grandes destaques do Fluminense, sobretudo ofensivamente, né? Distribuindo bastante assistências, participando. O gol do Keno, por exemplo, que a gente diminuiu no Fla-Flu, se tem um pouco mais cedo, foi um cruzamento do Gabriel Fuentes ali da esquerda, então uma peça importante, sobretudo no momento ofensivo do Fluminense. Eu quero saber de você, tricolor, ligadinho aqui na Central. Tá confiante que a gente vai conseguir vencer o Botafogo amanhã, dar fim nessa sequência negativa de jogos, né, contra o Botafogo, sequência negativa nesse clássico? Então comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Vou ficando por aqui, um abraço aos nossos tricolores, tamo junto.